Boa tarde, tudo bem com vocês? O nosso texto de história sobre hoje é a vida no campo. Hoje é dia 26, no segundo trimestre. Então, o textinho é reunir-se para sobreviver. Ao conversarmos sobre ruas e bairros, na lição anterior sobre as cidades, atualmente a maioria das pessoas vive em cidades, pequenas ou grandes, mas nem sempre foi assim. Então, nós vamos entender um pouquinho de como era no começo. Os primeiros grupos humanos moravam no campo. As pessoas reuniam-se em pequenos grupos, pois assim tinham mais chances de sobreviver. Você imagina como que era naquela época? Esses agrupamentos, tá, de pessoas, né, que viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos da natureza, pois não sabiam como plantar vegetais ou criar animais lá no começo. Quando acabava a comida de uma região, os grupos eram obrigados a se mudar. Por isso era chamado de nômades, certo? Nesta lição, vamos estudar algumas das atitudes que os seres humanos desenvolveram no campo para obter alimentos. Então, ó, você vive no campo ou na cidade? Depois aqui eu tenho o vocabulário da palavra nômades. O que é nômades? Nômades é grupos que não têm moradia fixa, mudando de um lugar para o outro, certo? Então, são nômades. Vira a folhinha. As mulheres desenvolvem a agricultura. Entre os primeiros grupos humanos, as tarefas eram divididas. Os homens e os meninos eram responsáveis pela caça e pela pesca. As mulheres e as meninas praticavam a coleta, isto é, colhiam os vegetais que já existiam na natureza. Então, com o tempo, as mulheres perceberam que quando as sementes caem no chão, né, elas caíam no chão, brotava uma nova planta. Então, essa descoberta das mulheres, olha que interessante, permite que surgisse a agricultura, que é a atividade de plantar e colher. Então, o que é agricultura, professora? É a atividade de plantar e colher. Depois surge a pecuária. Os homens caçavam os animais que existiam na natureza, mas algumas espécies se aproximavam sozinhas dos seres humanos, em busca de alimento. Com o tempo, as pessoas passavam a cuidar dos animais que podiam lhe servir de alimento, certo? Também descobriram que alguns deles produziam leite ou ovos, reforçando a alimentação do grupo. Assim surge a atividade de criar animais para fornecer alimentos, que é chamado de pecuária. Então, o que é pecuária? É os animais que nos fornecem, é criar os animais que nos fornecem alimentos. Depois nós vamos completar aqui as frases. Complete as frases abaixo sobre a divisão do trabalho entre os primeiros grupos humanos. As mulheres e as meninas faziam o quê? Os homens. Depois o número 2. Assinale as respostas corretas. Os homens descobriram que podiam plantar sementes para colher? Os primeiros grupos humanos eram nômades? A agricultura é a atividade de plantar e colher? A criação de animais começou com algumas espécies que se aproximavam sozinhas dos seres humanos em busca de alimentos? Depois surgem as primeiras aldeias. A agricultura e a pecuária mudaram o modo de viver dos primeiros grupos humanos. Eles não precisavam mais mudar de um lugar para o outro em busca de alimentos, certo? Deixaram de ser nômades para se fixarem em um lugar, tornando-se sedentários. Então, nós hoje somos seres o quê? Sedentários, porque nós fixamos num próprio lugar. Então, ó, sedentário, aquele que não se movimenta muito, que tem moradia fixa. Então, hoje nós somos sedentários. Comunidade é o conjunto de pessoas organizadas em determinado lugar para uma vida em comum, em que ajudam umas às outras.
Então, nós já estudamos bastante sobre as comunidades. Agora, nós vamos falar sobre o surgimento das ferramentas. Olha que interessante, já surgiu a agricultura, a pecuária, e agora eu preciso de quê? De ferramentas. No começo, as pessoas usavam as mãos para plantar e colher alimentos. Depois criaram algumas ferramentas feitas de ossos e pedras lascadas. Uma das principais ferramentas era a enxada, que servia para preparar a terra para o plantio. Outro avanço foi a criação do arado. Então, ó, aqui é a criação do arado. Para quem vive na roça, né, conhece essa ferramenta que as pessoas depois da enxada passaram a utilizar para o plantio. Depois surge o quê? Começa o quê? A surgir os tratores com as colheitadeiras, um monte de objetos, né, e de ferramentas para o avanço. E depois, em seguida, surge o quê? O comércio, porque daí já surgiram as aldeias, as comunidades, aí surge o quê? O comércio, professora. Então, vamos lá. Com o tempo, mais pessoas passaram a viver nas aldeias. Em uma aldeia, algumas pessoas só realizavam o plantio e não tinham tempo para produzir outras coisas de que precisavam. Mas, como sobravam produtos do trabalho, elas passaram a trocar mercadorias com outros moradores e assim obter o que não podiam fazer, certo? Quem produzia frutas trocava com quem produzia ovos. Quem plantava verduras trocava, né, com quem tivesse leite. Calçados eram trocados por alimentos e assim por diante. Até que, em vez de trocar uma coisa por outro, foram inventadas as moedas. A atividade de troca, então, passou a chamar-se comércio. Comércio é o quê? É a atividade de trocar um produto pelo outro. Depois nós vamos fazer o que aqui, professor? Nós vamos fazer a interpretação escrita. Quais atividades possibilitam a formação das aldeias? Vocês agora vão pintar o que está correto e responder o número 3, com suas palavras. Qual a importância do surgimento de moedas de troca? Boa aula!